Boa tarde, é um prazer estar aqui. Tem uma pesquisa que fala que o cérebro nosso funciona 24 horas, inclusive quando a gente está dormindo. Mas alguma coisa acontece e quando passa o microfone fala a palavra é sua. Ou alguma coisa bloqueia o cérebro, viu? Mas eu quero agradecer realmente porque tem uma parte social que a gente pode estar falando aqui do mercado financeiro. Muita gente vê o mercado financeiro assim como o demônio, né? O movimento Occupy Wall Street, mas a gente, infelizmente, a gente vive na sociedade capitalista e a gente precisa ter nossa independência financeira, tanto para a saúde, para a locomoção, para a alimentação, né? A gente precisa de dinheiro. Então, vou falar um pouquinho como colocar em prática um futuro mais tranquilo para vocês e para a família de vocês, né? Primeira coisa, é muito mais significante o tanto que você junta do que o tanto que você ganha, né? Tem gente que ganha aí a somatória de todos aqui e não junta nada, não preocupa com o futuro, não foi ele que espalhou, então por que é ele que tem que juntar, né? Então muita gente pensa por aí e o tempo passa, na hora que a gente vê os filhos já nasceram, os netos estão por vir e a gente precisa continuar trabalhando, porque vocês sabem que se depender do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, é muito difícil manter um padrão de vida que a gente já conquistou. Então, a primeira coisa seria procurar uma instituição de primeira linha, né? Infelizmente, os gerentes de banco, eles têm metas para cumprir, então acaba vendendo um produto que não é compatível com o nosso objetivo, com o nosso interesse, e acaba empurrando produtos que não vai trazer um resultado financeiro como a gente espera. Então, tomar cuidado com o que o gerente do banco fala, a gente procurar outras instituições, lembrando, desde que sejam instituições de primeira linha, né? Instituições aí que são sérias, né? Procurar um banco de verdade, não um tamborete. Então, tem 4 necessidades financeiras do ser humano, independente de classe social, de nacionalidade, né, de educação, de cor, de raça. São elas: aposentadoria, educação dos filhos, reserva financeira e padrão de vida, né? Aposentadoria parece estar longe, a gente parar para pensar, como é que eu vou estar nos 55, nos 60, nos 70 anos, né? Mas o tema do TEDx PUC Goiás, como colocar em prática as ideias, né? Então a gente tem que começar a juntar, nem que seja R$30, 50, alguma coisa a gente tem que juntar, pensando na aposentadoria. Precisa de 2 coisas. Eu não estou falando, vou usar um exemplo extremo, né? Se você quer ter uma Ferrari, uma ilha, é possível, né? Mesmo que ainda não tem nada, precisa de 2 coisas: tempo para juntar, né? Nem que demore 20 anos, né? E disciplina, né? Como colocou bem aqui nosso colega chefe, né, falando sobre o marketing dos alimentos para fast food, como é fácil vender, é muito difícil a gente juntar, né? Divide em 10 vezes no cartão, né? E o brasileiro tem uma peculiaridade, ele prefere pagar 30% de juro numa calça jeans, né, do que juntar o dinheiro para ganhar 10%. O juro no Brasil, comparando com os outros países, é um juro muito bom, um juro de renda fixa, né? Eu vou falar um pouquinho aí sobre renda fixa, dá mais de 10% ao ano, mas ele prefere o imediatismo, comprar aquela calça agora, do que guardar o dinheiro para gastar melhor no futuro, né? Então, sobre a aposentadoria, a gente realmente tem que pensar no agora, como é que a gente vai estar no futuro. Tem uma pesquisa aí, eu não lembro com clareza, mas eu sei que é mais de 80% dos aposentados precisam continuar a estar trabalhando para manter o padrão de vida. Não é que eles trabalham porque gostam de trabalhar, e sim, se deixar de trabalhar, o padrão de vida vai cair, né? Isso em plano de saúde, em televisão a cabo, em alimentação, né? Então é muito triste. E a gente tem que colocar a mágica do juro composto a nosso favor, não a favor dos bancos, né? Com crédito pessoal, crédito consignado e por aí vai, cheque especial. Então, sobre a aposentadoria, tem que tomar cuidado também com plano de previdência. O plano de previdência privada, seja o PGBL, que significa Plano Gerador de Benefício Livre, ou VGBL,
né? Tem que tomar muito cuidado porque eles não são baratos, são caros. O grande lance é você mesmo colocar o dinheiro para trabalhar para você mesmo montar a sua carteira. E é muito mais simples do que muita gente imagina. É muito mais simples do que o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, bolsa de valores, fundo de renda fixa, né? E não é, né? Um fundo de investimento, tesouro direto, é simples fazer isso. A outra coisa seria manter o padrão de vida. A gente tem uma preocupação em manter o padrão de vida, a gente sempre quer ter uma ascensão no padrão de vida, né? No mínimo manter o que nós já conquistamos, seja no vestuário, seja na alimentação, no lazer. Então a gente tem essa preocupação. A outra é a educação dos filhos, né? Eu acho que o maior patrimônio, fazer um agradecimento em público para minha mãe, que está presente, acho que a maior herança que ela vai estar deixando é o investimento que ela fez na minha educação. Então, é assim que a gente pensa para os nossos filhos, né? Então, é uma preocupação. E a única forma de prevenir imprevistos que vão acontecer, não pensa que não vai acontecer, mas vai acontecer, já é planejando hoje, né? Já é poupando. A outra é o padrão de vida, né? Tem aquele que é o responsável por manter o financeiro da família, que paga as contas, né? E acaba não pensando como juntar se acontecer alguma coisa, seja para a viúva. Hoje a mulher está trabalhando mais, né, do que há pouco tempo atrás, então eu falo quando o homem ou a mulher, e quando ele vem a faltar, né, ele não fez nenhum, fora o impacto emocional, né, do ente querido ter falecido, ainda tem um impacto financeiro que ele nunca parou para pensar em juntar, em alguma coisa assim, o padrão de vida acaba caindo, e a educação dos filhos passa para uma escola pública e por aí vai. Então, o que eu vou falar é uma solução, né? Estou vendo o tempo aqui, está correndo mais rápido do que eu esperava. Então, uma solução para a gente minimizar isso. Tem um ditado dos especialistas que, para diversificar o investimento, não é de hoje. Vou falar muito rápido sobre risco sistemático e risco não sistemático, né? Então, a gente tem que diversificar ao máximo o nosso investimento para não ficar muito sujeito ao risco sistemático. A gente diversifica até a linha d'água do risco não sistemático. Falou um pouquinho sobre tesouro direto. A partir de R$200 é o risco mais baixo que tem, considerado, né? A gente estuda como o risco mais baixo que tem no mercado, é emprestar dinheiro para o governo brasileiro. Emprestar dinheiro aí para eles estarem fazendo, refinanciando projetos sociais, ponte, estrada, o PAC, a Copa do Mundo. O governo brasileiro, ele precisa de dinheiro, o que ele faz? Ele lança título no mercado, né? E o nosso colega Zé Geraldo aqui, ele compra esse título, dá o dinheiro para o governo dá o título para ele. Esse título, ele é de longo prazo, né? 5, 10, 15 anos, mas você não precisa guardar esse título até o vencimento dele. Você vende ele, muito simples, né? Depois eu vou falar o caminho, como fazer, a parte operacional, muito simples. Você troca ele, você vende para o outro, vende para o Gabriel, né? Não é que vai trocar com o governo vai pegar o título e vai te devolver o dinheiro. É no mercado secundário que acontece isso. É chamado tesouro direto, né? Tem vários tipos de títulos do governo federal, tem letra financeira do Tesouro, nota do Tesouro Nacional e por aí vai. Você vai escolher qual? Aquela que a gente sempre procura minimizar os riscos e maximizar a rentabilidade. Isso é o básico, né? Seria o óbvio. Então, você vai escolher, por exemplo, alguns títulos do governo, todos têm uma indexação. Indexação do IGPM, indexação do IPCA, né? Indexação do dólar. Você vai escolher, você monta a sua carteira. A partir de R$200, você não tem aquele compromisso de ter que comprar todo mês. O compromisso é de você com você mesmo. Quanto mais tempo você juntar, a mágica do juro composto, por pouco que você junta, seja R$30, você vai ver que em 20 anos é possível você juntar um bom volume financeiro. Então, título do Tesouro Direto, muito simples. Você precisa ter um cadastro numa corretora. Você não compra se não for através de uma corretora. No site Tesouro Direto, você tem as informações, quais os títulos é indexado aqui, né? E você pode estar trocando sobre a liquidez. Você só vende eles na quarta-feira. Então, se você precisar de dinheiro antes, você já se programa que você só faz a liquidez dele na quarta-feira.
É muito simples, né? Lógico que tem alguns detalhes que você tem que entrar, mas o básico é isso, não tenho tempo para espichar mais. Falar um pouquinho sobre fundos de investimento, né? Então, diversificar em títulos do Tesouro Nacional, com risco muito baixo, lembrando, eu tenho certeza que muitos aqui colocam na poupança, né? Eu espero que depois desses 18 minutos, vocês cancelam a poupança e colocam no Tesouro Direto, porque a poupança é o pior investimento que tem. A gente tem alguns fundos, falar agora sobre fundos de investimento. Fundo de investimento nada mais é do que tipo um condomínio. É uma pessoa jurídica, tem um CNPJ, é vendido pelos bancos, né? Você tem que tomar cuidado com a taxa de administração, porque o banco ele ganha dinheiro quando você aplica, quando você toma o dinheiro emprestado e quando você não faz nada, fica parado. Então, se vocês descobrirem alguma outra modalidade, vocês vão ganhar muito dinheiro contando para o banco. Então, não tem como o banco não ganhar dinheiro, né? Então, a taxa de administração do fundo, vocês têm que atentar para isso. Ela é cobrada ao ano e ela é sobre o patrimônio líquido. O que é isso, patrimônio líquido? É o valor que você aplicou mais a rentabilidade. Então, é sobre o total que está investido. É cobrada a taxa de administração. E um banco, vários bancos, têm 40 tipos de fundos de investimento. Por que isso? O fundo de investimento ele vai respeitar o estatuto. É um fundo de ações, então ele só vai comprar ações. É um fundo da Petrobras, vai comprar ações da Petrobras. É um fundo de renda fixa, o gestor vai comprar só títulos de renda fixa. Então a gente tem que tomar cuidado com a taxa de administração e tem uma outra coisa que é cobrada pelos bancos, pelos fundos, chamada taxa de performance. Quando o fundo ele é um fundo de renda fixa, ele vai ter um benchmark, ou seja, estou deixando de falar aqui o economês, né? Ele vai ter uma referência, que é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Então, toda vez que o gestor consegue fazer que aquele fundo de investimento renda acima do CDI, ele vai te cobrar uma taxa de performance. Ele quer uma estrelinha no caderno dele. Ele vai te cobrar e não é barato. É 20% sobre o que ultrapassar a taxa de performance. Então, vocês tomem cuidado com isso, né? Tem fundos de renda fixa que rendem menos do que a poupança, porque você desconta tanto para o fundo de renda fixa como para o Tesouro Direto, tem os impostos. Os impostos é uma tabela regressiva, quanto mais tempo você deixa, menos você vai pagar, né? O governo faz isso para incentivar. Uma nação rica é quando o povo poupa, né? Um país rico é quando o pessoal a população tem dinheiro aplicado, tem dinheiro investido. Então, como é que é a tabela do imposto de renda? Você ficou com dinheiro aplicado no fundo de renda fixa ou no Tesouro Direto, isso já fica retido na fonte, tá? Diferente de ações que eu vou falar que quem recolhe é o investidor. Que de 0 a 6 meses é 22,5% sobre a rentabilidade, sobre o que rendeu. Muita gente pergunta, mas é sobre o que rendeu? O próprio nome fala, imposto de renda é sobre o que gerou renda, não sobre o principal. Então, de 0 a 6 meses, 22,5%. De 6 meses a 1 ano, cai para 20%. De 1 ano a 2 anos, cai para 17,5%. E acima de 2 anos, o dinheiro que ficou aplicado acima de 2 anos, vai pagar só 15% sobre o que rendeu. Então, o fundo de investimento é como se fosse um condomínio. O investidor se torna cotista, como se fosse um apartamento, uma casa no condomínio fechado, e vai pagar a taxa de administração para aquele gestor falar, não, agora eu vou comprar CDB de um banco, agora eu vou comprar títulos. Ele vai decidir o que comprar, ele vai fazer a alocação daquele recurso de todos. Sobre ações, né? Então, mais uma vez, diversifiquem e comecem a juntar o quanto antes. O tempo está a nosso favor. Sobre ações, é muito simples. Ações nada mais é do que a menor parte de uma empresa, de um capital social da empresa. Você realmente, documentadamente, você é sócio de grandes empresas, né? Da Vale, do Bradesco, do Pão de Açúcar, da Eletrobras e por aí vai, né? Então você vai ser sócio. Você não ganha só com a valorização daquelas ações. Meu Deus, o mercado está caindo. Não, como você é sócio e a empresa está indo bem, você recebe dividendos, né? Você recebe lucros que aquela empresa reparte com os acionistas. E muitas vezes é mais do que a poupança, né? Então, não ficar preocupado somente com o preço das ações, se está despencando, e sim com os fundamentos da empresa, né? O mercado está despencando, vocês estão vendo aí, com crise europeia em foco,
mas as empresas brasileiras estão entregando os resultados, né? Não estou aqui sugerindo nada, que fique bem claro, mas a Vale do Rio Doce está entre as 5 maiores empresas mais lucrativas das Américas, incluindo os Estados Unidos, deixando para trás aí o Walmart, o Walt Disney e várias outras, né? E as ações caíram bem. Como é que você faz para ter uma ação? Sempre através de uma corretora. Você tem que fazer o cadastro numa corretora, tá? Essa corretora, você coloca a ordem, você acompanha tudo pelo site, você recebe os extratos em casas e você vai dar uma ordem para o operador. Eu sou um operador, né? O cliente liga, quero comprar tal ação. Eu compro a ação para eles, as ligações são gravadas, tem todo o controle interno, compliance, ética e por aí vai, né? Índice Bovespa, o que é isso? Que a gente vê William Bonner falando aí no Jornal Nacional. A bolsa caiu, a bolsa subiu. A Bovespa, onde que acontece o leilão das ações, tem várias empresas, mais de 500 empresas. Porém, criaram um índice das empresas mais líquidas, ou seja, as que têm mais negócio, entre compradores e vendedores. E assim forma o índice Bovespa. Então, quando a gente vê a bolsa caiu, a bolsa subiu, está referindo ao índice Bovespa, que dentro de mais de 500 ações, tem mais ou menos umas 50 empresas que fazem parte do índice Bovespa. Tá? Sobre o imposto de renda. Você só vai pagar se tiver lucro e se vender acima de 20 mil reais. Então, abaixo de uma venda, dentro do mês, abaixo de 20 mil reais, é isento. Olha que bacana. Né? Isso é para quê que o governo faz? O governo não faz graça para ninguém. Né? Isso é para incentivar que nós investimos na empresa e ela se torna mais competitiva e se torna, crie mais empregos. Existe uma sigla, né, IPO, usa muito em inglês, IPO, que é o leilão primário dessas ações. É o único momento que entra dinheiro para o caixa da empresa. Foi assim que o Eike Batista se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Abriu a empresa e... Meu tempo está estourado. E o pessoal acreditou no projeto dele. No segundo momento, né, como as ações da Vale agora, a gente compra e vende entre o mercado secundário. A gente não sabe quem está vendendo. A empresa não participa dessa captação de dinheiro. Né? Não entra dinheiro para o caixa da empresa. Acontece entre terceiros. É muito rápido. A Bolsa Brasileira ela configura entre as 3 maiores do mundo, movimenta a média de 7 bilhões de reais por dia. Então, nada de cassino, é dinheiro fictício, é especulação. Não. Primeiro, o especulador, ele é essencial para a Bolsa, ele dá liquidez. Quando está todo mundo querendo vender, ele está comprando. Quando está todo mundo querendo comprar, ele está vendendo. Mas, o conselho que eu dou, primeiro, as ações a longo prazo. Segundo, o maior ativo que a gente tem é o conhecimento. Estudem antes de aplicar. Né? Ontem eu recebi uma ligação no escritório, na Boa Investimento, e o cara não estava falando nada com nada e já queria botar dinheiro. Não, tem que estudar. Né? É rápido, não precisa se tornar um especialista. Eu sei que a Católica aqui, ela forma profissionais para atuar em outras áreas. Não para ser o profissional do mercado financeiro. Mas o excedente financeiro você pode diversificar dessa forma, conforme o André Barros colocou. Eu acho que nas universidades tinha que acrescentar finanças, né? Nem que seja no básico, porque, como eu disse, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista, é um capitalismo selvagem. Quem não tem dinheiro está na base da pirâmide, aceitando a pressão de todos e tudo, né? E quem está em cima faz a pressão, recebe menos pressão. Então, a mensagem que eu quero deixar é para colocar em prática, né, os nossos pensamentos. Ficar postergando, jogando para amanhã, começa a investir no hoje. Eu agradeço, estou com o tempo estourado, queria falar mais. A gente pode falar sobre derivativos, que é uma forma de você proteger sua carteira em ações. Né? Nada dessa conversa de bicho grilo, eu não aplico no mercado de capitais. Né? Na verdade, é a forma mais democrática. Qualquer um, com uma ação da Vale, ela fechou por mais ou menos R$38, qualquer um com R$38 se torna sócio de uma das maiores mineradoras do mundo. Né? A não ser que a gente esteja caminhando aí para o mundo socialista, mas pelo contrário, pelo que eu estou vendo, isso aí está afundando. Né? Muito obrigado, era isso aí que eu tinha para dizer. Quem tiver alguma dúvida, entra no site da boinvestimentos.com, pode estar colocando lá sua dúvida, como investir, como se tornar, colocar em prática as ideias de poupar e garantir um futuro melhor. Muito obrigado.